E eu coloquei realmente em xeque todas as minhas pressuposições, minhas convicções com respeito ao assunto do darwinismo, e aí fiquei, como eu disse, decepcionado, porque até então nunca tinha me ensinado sobre criacionismo, ou que pudesse haver um modelo alternativo para as origens, mas também fiquei feliz, porque pela primeira vez na vida eu pude perceber que a teologia bíblica pode ser muito bem harmonizada com a verdadeira ciência. O meu interesse pela ciência, ou pelo mundo científico, ele começou bem cedo. Na verdade, quando eu era criança, antes ainda de ser alfabetizado, eu adorava folhear uma enciclopédia científica que meu pai tinha em casa, especialmente um volume que tinha dinossauros. E eu ficava desenhando aquilo, copiando, né? Eu até consegui resgatar no meu baú de memórias lá um desenho que eu tinha, acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos, e um Tiranossauro Rex ali desenhado, com esqueminha, meio de raio-x, com esqueleto e tal. Então ali já tinha começado esse interesse por ciência, por descobertas científicas, né? Agora, um fato marcante mesmo foi quando com 15 anos eu encontrei num sebo um livro que era na verdade a coletânea dos programas que o astrônomo Carl Sagan, famoso norte-americano, né, astrônomo norte-americano Carl Sagan, ele levou ao ar, chamada Cosmos. E esse volume, com o mesmo título, né, Cosmos, eu encontrei nessa livraria, bem conservado na época, e ainda está, porque eu cuidei bastante dele, né? E a leitura desse livro realmente foi determinante assim, para eu me apaixonar por astronomia, biologia, paleontologia. No ensino médio, então, eu conheci pela primeira vez um espécime raro chamado criacionista. É um jovem adventista do sétimo dia que teve a coragem de desafiar as minhas convicções. Ele me desafiou a conhecer a Bíblia. Eu já até acreditava que a Bíblia era um livro singular, interessante, mas não tinha assim total convicção de que fosse a palavra de Deus ou que a Bíblia mesmo pudesse fornecer informações com respeito à origem, às origens, né? Eu fui atrás do que existia, vídeos, livros, enfim, artigos, né? É bom lembrar que a internet nem existia direito, né? Não havia Google para a gente pesquisar e tal. E nessa pesquisa, nessa análise de argumentos, eu pude perceber que o evolucionismo darwinista, ele não é assim uma teoria tão bem fundamentada. Havia e há insuficiências epistêmicas nesse modelo. E pela primeira vez na vida, eu então pude perceber que havia algumas maneiras sólidas de questionar esse modelo, maneiras racionais, não é? Porque algumas pessoas, embora se digam céticas, não são totalmente céticas, porque elas não têm coragem de questionar o seu próprio ceticismo. Geralmente, quando me questionam o que você, um jornalista, tem a dizer sobre paleontologia, biologia, bioquímica, biologia molecular, enfim, eu digo assim, olha, o próprio Charles Darwin não era cientista, ele era um teólogo. Eu tenho mestrado em teologia, então acho que eu estou em boa companhia, né? Eu acho que eu tenho o direito de, como jornalista, fazer questionamentos. Sabe, o bom jornalismo ensina que a gente tem que pelo menos ouvir os dois lados de uma questão, não é? Basicamente, no que diz respeito às origens, nós temos criacionismo e evolucionismo. Então, acho que a coisa mais coerente a se fazer é ouvir os dois lados. Então, como eu lido com as críticas? Eu entendo que elas são bem-vindas, porque a ciência se faz com a crítica, né? O próprio jornalismo não existiria se não fosse o pensamento crítico. O que eu acho perigoso é você abraçar uma crença, uma cosmovisão a priori, sem se permitir o questionamento. Aí não existe ciência. De quando em quando eu sou lembrado por leitores mesmo, que me escrevem, especialmente jovens, universitários, de que alguma coisa que eu publiquei no blog, de que alguma postagem, algum vídeo, né, nas redes sociais, fez com que essa pessoa pensasse ou repensasse algumas convicções, ou de repente estava naufragando na fé e percebesse que o cristianismo, o criacionismo, é uma visão de mundo, uma cosmovisão bastante coerente, né? E aí me dizem que com isso reencontrarão Deus. Se o resultado final de tudo isso, o resultado de tudo isso é esse reencontro de Deus, como que eu poderia atribuir esse poder a mim mesmo ou aquilo que eu publico, não é? Porque eu sei que tinta, papel ou bits, né? Vídeos, enfim, qualquer tipo de mídia produzido não tem poder em si mesmo. O poder ele está naquele que nos dirige, naquele que nos orienta, no verdadeiro autor de tudo, né? Quando as pessoas encontram esse Deus, elas têm um encontro pessoal com Ele, como eu tive também há mais de 20 anos, isso muda tudo. E isso faz com que a gente se coloque em nosso lugar, né? Nós nos coloquemos em nosso lugar e percebamos que somos apenas vasos, somos apenas condutos para que essa bênção chegue às pessoas e faça com que elas possam perceber a grande descoberta da vida. Deus existe,
as ama e mais, prometeu voltar para restaurar esse planeta.